Aqui estamos nós iniciando novamente uma série de instrução programada. Como dá para perceber logo, a GM não para. Ela está sempre trabalhando e pesquisando novas tecnologias para se manter sempre na vanguarda do mercado. E é exatamente esta filosofia voltada para o futuro que faz os veículos Chevrolet andarem sempre na frente. O Calibra representa mais um avanço tecnológico Chevrolet que a GM traz para o Brasil. Mas antes de falar sobre o veículo, vamos relembrar o funcionamento da instrução programada. Cada módulo é composto por uma apostila e uma fita de vídeo. As informações completas e detalhadas estão todas na apostila. A fita de vídeo ilustra e completa essas informações através de imagens. Por isso, nós recomendamos que antes de você assistir a fita de vídeo, leia atentamente toda a apostila. Outra coisa importante, não deixe de responder os testes sobre cada assunto. Só assim, você terá a certeza de estar sabendo tudo sobre o Calibra. No final da apostila, você tem um teste final. Responda-o e envie para General Motors para receber o seu selo especial da instrução programada. Vamos começar então a conhecer o novo Calibra. Vem comigo. Para começar, a engenharia Chevrolet encontrou soluções que demonstram uma enorme preocupação com a preservação do meio ambiente. O coeficiente aerodinâmico de apenas 0,26, que permite menor consumo de combustível e redução na emissão de gases. Conversor catalítico, que também reduz a emissão dos gases. Eliminação do asbesto dos materiais do sistema de freios e embreagem. Eliminação do cádmio nas tintas e nas peças de acabamento e de plástico. Utilização de tintas sem chumbo e sem cromo. E mais, redução no uso de solventes e utilização de primer à base de água. A segurança é um item que sempre mereceu atenção especial da Chevrolet. O projeto do Calibra foi realizado com apoio de computadores. As peças salientes da carroceria foram eliminadas. O painel de acabamento interno da porta é moldado formando um descansa-braço e mais duas barras internas que protegem os ocupantes contra impacto lateral. A coluna de direção tem um mecanismo de absorção de energia do tipo telescópico. O volante, tipo esportivo, tem boas características de deformação. Os espelhos retrovisores externos são do tipo retrátil. E uma novidade: os cintos de segurança dianteiros possuem um tensor mecânico automático para o caso de impacto frontal. No momento do choque, esse sistema libera uma mola que tensiona as duas partes do cinto e prende firmemente a pessoa ao banco. Dessa maneira, evita-se que o corpo da pessoa seja arremessado por cima ou por baixo do cinto. Depois de disparado o tensor, todo o conjunto deve ser substituído. Essa condição é identificada através de uma lingueta amarela que surge na trava do cinto. E se a segurança do Calibra é de primeiro mundo, o conforto também não fica atrás, começando pelo próprio cinto de segurança dianteiro, que possui um sustentador que lhe facilita o acesso e posicionamento. Além disso, o Calibra possui portas com grande ângulo de abertura, desenho interno ergonométrico, colunas estreitas e grande área envidraçada, que possibilitam visibilidade acima da média. Assentos esportivos com encosto lateral e regulagem de altura nos bancos dianteiros. O Calibra é um coupé de 2 portas, 2 volumes para 4 passageiros, projetado para proporcionar alto desempenho e muito conforto. Suas linhas são arredondadas, favorecendo a aerodinâmica e diminuindo o consumo de combustível e o nível de ruído. Vamos conhecer então os principais elementos que compõem o Calibra. O motor é dianteiro,
de instalação transversal e movido a gasolina. Ele possui 4 cilindros, 16 válvulas e árvore de comando dupla no cabeçote, que permitem a aspiração de uma maior quantidade de oxigênio. Esse motor utiliza um sistema de injeção de combustível do tipo Motronic M2.8 com sistema de ignição direta, que dispensa o uso de distribuidor. Além disso, ele traz outras inovações. Olha só, pessoal, como esse motor sobe rápido de giro, ele precisa da injeção no momento exato em que são abertas as válvulas de admissão de cada cilindro. Por isso, ele utiliza também um sistema de injeção sequencial. Na apostila, vocês encontram maiores detalhes sobre esse sistema. As válvulas de escapamento desse motor possuem uma novidade. Em seu interior, elas contêm sais de sódio, que proporcionam uma troca de calor mais rápida. É o maior rendimento térmico de motores produzidos em grande escala, 37%. Acoplado a esse sistema, temos o escapamento em aço inoxidável com o sensor de oxigênio integrado com as saídas, ligeiramente assimétricas, com o objetivo de reduzir o ruído e melhorar o escoamento dos gases de escapamento. Como se trata de um veículo esportivo, ele possui radiador de óleo localizado aqui na frente e cárter em alumínio para melhor troca de calor. O Calibra possui um protetor de cárter com entrada para refrigeração que contribui para um melhor escoamento de ar. Ele é feito de fibra e deve ser retirado para a troca de óleo. Para isso, basta soltar as travas e retirar o tampão. O acesso ao filtro de óleo se dá através deste outro tampão lateral. Agora vamos voltar ao motor. Graças a toda essa tecnologia que ele incorpora, ele apresenta maior eficiência da combustão, alto desempenho e baixo consumo de combustível. A potência máxima é de 150 cavalos e o torque máximo de 20 kgfm. Para facilitar a identificação do motor, ele foi chamado de C20XE. Vamos ver o que isso significa. O C indica que o motor atende às normas de emissão de gases. 20 indica a cilindrada do motor em litros, nesse caso 2,0 litros. X indica a razão de compressão do motor. E E indica o tipo de injeção utilizada. Vamos conhecer agora os principais componentes do sistema Motronic 2.8. A bomba de combustível elétrica e o filtro estão localizados fora do tanque e a tomada para medir a pressão do sistema pode ser feita por aqui, sem desligar nenhuma mangueira. Aqui fica o sensor de massa de ar. Ele utiliza uma película de cerâmica que deve estar sempre numa temperatura constante. A massa de ar tende a esfriar essa película e a corrente necessária para aquecê-la novamente é interpretada pelo módulo como a quantidade de ar que passa pelo sistema. O sensor de temperatura está localizado na saída do filtro de ar. Na árvore de comando das válvulas de escapamento fica o sensor de fase, ou sensor Hall, que informa ao módulo a ignição no cilindro número 1 para injeção sequencial e controle de detonação. Ao lado dele fica a bobina do sistema DIS. Na verdade, ela é formada por 2 bobinas, uma responsável pela faísca nos cilindros 1 e 4 e a outra nos cilindros 2 e 3. O módulo da fase final de ignição fica aqui ao lado da bateria. É ele quem direciona a ignição para as bobinas dos cilindros 1 e 4 ou 2 e 3 através de informações do módulo de comando. No bloco do motor você encontra o sensor de detonação. Ele controla o ponto de ignição em cada cilindro individualmente sempre que houver uma combustão com detonação. Neste motor, o C20XE, a válvula reguladora de marcha lenta, está localizada aqui, debaixo do coletor de admissão. O canister se encontra debaixo do paralama direito, como no Vectra. No lado esquerdo, próximo ao painel dash, está localizado o conector ALDL. Você já deve estar bem familiarizado com o terminal ALDL. É nele que nós conectamos os dispositivos de diagnósticos. O KM640 para leitura de código de falhas através das piscadas da lâmpada de advertência do painel de instrumentos e o TEC-1 para realizar o diagnóstico do sistema Motronic, computador de bordo, alarme antifurto e ABS.
Aqui também fica a chave seletora de octanagem que tem duas posições. A para 95 octanas e B para 98 octanas. Mas atenção! No Calibra, a chave seletora deve estar voltada sempre para a posição A, ou seja, para 95 octanas. Além dos testes que você já conhece, o Motronic 2.8 possibilita que você realize outros testes com equipamento de diagnósticos Tech One. Vamos ver. Para testar a bobina do sistema DIS, por exemplo, em teste de comando F5, selecione a bobina apertando a tecla Yes. Siga a sequência indicada no Tech One. Se pular faísca, tanto os cabos como a bobina estão em ótimas condições. Em F8, pode-se testar os injetores. Use a flecha para cima para selecionar o cilindro e a outra para iniciar o teste. Consulte sempre a apostila e o manual de diagnóstico. Neles, você encontra todas as informações de que precisa, completas e detalhadas. O Calibra possui transmissão manual de 5 velocidades, localizada na parte traseira do motor e integrada ao diferencial. As marchas são sincronizadas, sendo que a primeira e segunda utilizam anéis do tipo tricone, que você já conhece, proporcionando maior suavidade no engate. A ligação das rodas é feita através de semi-árvores conjuntas homocinéticas, sendo que a semi-árvore direita possui mancal central e junta deslizante. Se for preciso regular a alavanca de câmbio, proceda da seguinte maneira. Afrouxe o parafuso de regulagem, retire o tampão e instale o pino localizador no trambulador. Depois, é só travar a alavanca nesta posição e apertar a regulagem. A suspensão dianteira do Calibra é independente do tipo McPherson com raio de arraste negativo que proporciona ótima estabilidade direcional em função da velocidade e frenagem segura devido ao aumento da convergência das rodas. Ela é composta de molas helicoidais, amortecedores telescópicos de dupla ação, pressurizados com calibração esportiva, braços de controle triangulares com buchas de borracha horizontal e vertical e barra estabilizadora de ação torsional. O conjunto possui uma travessa em forma de U, na qual estão fixados os braços de controle, a barra estabilizadora e o coxim traseiro do motor. Essa montagem da barra estabilizadora na travessa, fixada nos braços de controle através de pêndulo duplo de plástico, melhora o efeito de estabilização em aproximadamente 30%. A suspensão traseira também é independente. Com uma cambagem negativa relativamente alta, traz como benefício uma boa tração lateral. Ela possui braços de controle triangulares fixados à travessa por buchas, molas helicoidais de ação progressiva do tipo barril, amortecedores telescópicos de dupla ação pressurizados e barra estabilizadora. A travessa está fixada ao monobloco por 3 coxins, 2 na parte dianteira e o traseiro fixado a essa travessa perpendicular às longarinas. Os procedimentos para a reparação da suspensão traseira são os mesmos que você já viu na fita do Ômega. As rodas de liga leve aro 15 e os pneus de perfil baixo contribuem ainda mais para o desempenho esportivo do veículo. A direção é hidráulica do tipo pinhão e cremalheira como equipamento normal de série. O volante pode ser ajustado em 5 diferentes alturas. O Calibra traz incorporado o conceito de segurança dinâmica, CSD. Como você já sabe, no CSD a suspensão é inteligente, desenvolvida por computador. Ela reage automaticamente às condições extremas de uso, estabilizando o comportamento do veículo. Na suspensão dianteira, a roda em questão vai absorver o impacto através da movimentação longitudinal e contra-esterçar a tendência do veículo sair da trajetória. Outro veículo sem esse sistema, nas mesmas condições extremas, perderia o controle direcional.
Já a geometria da suspensão traseira possibilita o deslocamento das rodas nas curvas, ajustando a trajetória do veículo, diminuindo o desgaste dos pneus e aumentando o contato com o solo. Através da integração dos componentes suspensão, direção e freio, o CSD assegura ao motorista um perfeito controle da trajetória do veículo. O Calibra já vem equipado de fábrica com o sistema de freio antiblocante ABS 2E. Esse sistema utiliza discos ventilados nas rodas dianteiras e discos sólidos nas rodas traseiras, com freio de estacionamento incorporado a tambor. Ele possui na linha das rodas traseiras válvulas proporcionadoras. O módulo de comando do sistema fica aqui no compartimento do motor, junto da unidade de comando hidráulica. O sensor de rotação da roda dianteira fica no suporte, enquanto que o anel de impulsos localiza-se na junta homocinética. Não é preciso ajustar a folga entre o sensor e o anel de impulsos. O sensor de rotação da roda traseira está fixado no corpo do eixo traseiro e o anel de impulsos na semiárvore. Esse sensor deve ter ajustado a sua folga, que deve estar entre 0,5 e 1,5 milímetros. Para a verificação do sistema de freios ABS 2E, utilize o equipamento de diagnósticos Tech One, seguindo os procedimentos do manual de diagnósticos. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos. Vamos ver se você realmente prestou atenção em tudo. Enquanto eu dou uma cochiladinha aqui, você responde o teste 1 da apostila. Até daqui a pouco. O desenho do Calibra está em sintonia com as mais modernas tendências mundiais. Formas arredondadas, frente em cunha, vidros alinhados com as superfícies das portas, para-brisa e vidro traseiro colados, limpadores do para-brisa embutidos, para-choques de material composto integrados aos painéis metálicos, limpador do vidro traseiro com esguicho na antena, gancho para reboque dianteiro e traseiro. O seu coeficiente de penetração aerodinâmica é um dos mais baixos do mundo, apenas 0,26. O ar escoa com maior facilidade pelas suas formas, diminuindo o consumo de combustível e o nível de ruído. O Calibra já vem equipado de fábrica com um sistema de alarme antifurto que você já conhece. Ele é controlado eletronicamente, o que lhe assegura um alto grau de proteção. A única diferença para o alarme do Ômega e do Vectra está na tampa traseira. No Calibra, não é necessário reativar o alarme com as chaves. Basta fechar a tampa. Este alarme funciona em conjunto com o sistema de travamento central das portas. O sistema de travamento central possui um dispositivo que destrava automaticamente as portas em caso de impacto. Ele só funciona com a ignição ligada. Para abrir e fechar os vidros do Calibra, basta acionar os dois interruptores localizados no console central. Eles são do tipo um toque. Quando você os aperta, o vidro se abre ou se fecha automaticamente. Para interromper o movimento do vidro, basta acionar novamente o interruptor. Como no Vectra, o sistema também possui proteção anti-esmagamento. O Check Control monitora automaticamente 6 funções do Calibra. Nível de água do reservatório dos lavadores do para-brisa, nível de óleo do motor, nível de água do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento, farol baixo e lanternas traseiras, lâmpada do freio e pastilhas dianteiras do freio. O computador de bordo
fornece ao motorista diversas informações sobre o veículo, aumentando desempenho, economia e segurança. O seu mostrador possui 3 indicações: valores processados, função selecionada e relógio. Apertando a frente deste interruptor, o motorista pode descobrir a qualquer momento os mais diversos dados: consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média, autonomia, cronômetro, temperatura do ar externo e horas. Apertando a parte de trás do interruptor, acionamos a tecla Reset. Pressionando-se as duas partes ao mesmo tempo, aparecerá no visor o código do computador. E se você precisar fazer a calibração da autonomia, lembre-se que no Calibra a resistência é de 120 ohms. Para verificar o funcionamento do computador de bordo, você deve utilizar o equipamento de diagnósticos TechOne, seguindo as indicações do manual de diagnósticos. O Calibra está equipado com bateria Delco Freedom que não necessita de manutenção periódica. A capacidade da bateria é de 55 ampere-hora. O alternador é do tipo compacto, com 2 ventiladores internos que produzem 2 fluxos de ar diferentes, diminuindo o ruído. A capacidade deste alternador é de 120 amperes. A caixa de fusíveis está localizada na parte inferior do painel de instrumentos no lado esquerdo. Para identificar e substituir os fusíveis, remova a caixa puxando-a para baixo. Na tampa da caixa, você vai encontrar um código para identificar os fusíveis e relés. Na apostila, você encontra todos os detalhes de como localizar e identificar os fusíveis e relés. Você vai ver que é tudo muito simples. E quem gosta de ouvir um som não vai se decepcionar com o Calibra. Ele vem equipado com 2 alto-falantes pesados no painel de acabamento da porta, 2 alto-falantes médios na parte superior da porta e 2 alto-falantes pesados no painel de acabamento traseiro. Na base da antena eletrônica se encontra o amplificador e a saída de água do lavador do vidro traseiro. Para remover a antena, basta desrosqueá-la de sua base. O conjunto óptico do Calibra forma só uma unidade. Ele é composto de luz indicadora de direção, farol alto, farol baixo, lanterna e farol de neblina. O sistema de 4 faróis do Calibra oferece muitas vantagens em relação ao de 2 faróis. Não há interferência entre farol alto e baixo, permitindo um direcionamento perfeito. O farol alto é ligado sobre o baixo, evitando que os olhos precisem se ajustar à nova distribuição de luz. O Calibra apresenta uma outra novidade, o farol baixo produzido por lâmpada Super TE, que melhora a intensidade da luz em 40% sobre as lâmpadas convencionais. TE significa refletor com formato de 3 eixos elipsoidais. Através de lentes óticas, os faróis TE asseguram iluminação forte, uniforme e total da estrada, praticamente sem interferir na visibilidade dos veículos que trafegam em sentido contrário. Além disso, o Calibra possui regulagem da altura dos faróis para compensar a carga do veículo. A regulagem é feita através de um interruptor de 4 posições que fica no lado esquerdo do painel dianteiro. A posição 0 deve ser usada quando apenas o motorista está no veículo. A 1 para motorista mais passageiros. A 2 para motorista, passageiros e bagagem. E a 3 para motorista e bagagem. Para a regulagem dos fachos do farol, mantenha o seletor na posição 0 e faça o alinhamento. Outro item importante para a segurança é o sistema de aquecimento do vidro traseiro e dos retrovisores externos, utilizado para o desembaçamento. Ele só pode ser ativado quando o motor estiver funcionando e é desligado automaticamente após cerca de 15 minutos. Não deixe de ver na apostila a localização e identificação de todos os chicotes elétricos do Calibra. Lá você vai encontrar tudo muito bem explicado e detalhado. O sistema de ventilação e aquecimento do Calibra é do tipo mistura de ar.
Uma certa quantidade de ar quente é sempre adicionada ao ar externo, aumentando o conforto dos passageiros. O ventilador possui 4 velocidades com capacidade de 190 litros de ar por segundo, controlado por um interruptor rotativo. Os difusores centrais são parcialmente aquecidos, evitando a entrada de ar frio e aumentando o conforto. Os difusores dianteiros permitem um desembaçamento rápido e uniforme do para-brisa. O sistema ainda distribui ar quente ou frio para a região dos pés para os ocupantes do banco traseiro. O condicionador de ar do Calibra é do tipo integrado com ar quente, que permite ao usuário regular a temperatura e circulação desejadas. A capacidade de resfriamento foi projetada para manter o interior do veículo em temperaturas confortáveis, mesmo com temperaturas externas de até 50 graus. Viram como passou rápido? Continue estudando para se tornar um verdadeiro cobra. E não se esqueça de responder o teste que está no final da apostila e enviar para General Motors para receber o seu selo especial da instrução programada. A gente se vê no próximo módulo. Tchau, tchau. Aqui estamos nós de novo. Neste segundo módulo, vamos ver as principais características da carroçaria do Calibra. E não se esqueça, leia atentamente a apostila, pois nela você encontra todas as informações sobre o assunto. A carroçaria do Calibra não é apenas muito bonita. Como já dissemos no módulo de apresentação técnica, ela tem uma concepção extremamente moderna e arrojada. Todos os componentes da carroçaria do Calibra recebem um tratamento especial de proteção contra a corrosão. Mas vamos ver agora como remover o para-choque traseiro. Veja só como é simples. Primeiro, retire o parafuso superior da ponta do para-choque e os parafusos inferiores internos. O procedimento é o mesmo para os dois lados. Retire as duas buchas inferiores, empurrando os pinos. Remova a borracha de vedação do porta-malas. Pela parte interna do veículo, solte as porcas plásticas e as buchas de pressão da moldura traseira. Depois, levante a moldura e desencaixe-a. Com isso, você consegue acesso aos 3 parafusos internos. Solte os 2 da ponta e, em seguida, empurre-os, de modo a retornar a cunha e liberar o para-choque. Mas cuidado, não se esqueça de desligar as lanternas do para-choque antes de retirá-lo. Os para-choques possuem um amortecedor de impacto feito de isopor. Ele fica aqui, entre o para-choque e o painel de acabamento, podendo ser facilmente substituído no caso de uma colisão. Para a montagem do para-choque traseiro, basta inverter a ordem da desmontagem, mas preste atenção nessas 2 dicas. Observe se as cunhas estão recolhidas e se o para-choque vai encaixar direitinho no trilho. Retire as travas que ficaram na carroçaria e encaixe-as na moldura. Muito bem, vamos ver agora a remoção do para-choque dianteiro. Retire os 3 parafusos da grade que é integrada ao para-choque.
remova o parafuso superior das duas pontas do para-choque. Por baixo, retire o spoiler e o parafuso inferior. Em seguida, remova os pinos e as buchas. Mas cuidado! Antes de remover o para-choque, não se esqueça de retirar o sensor de temperatura externa. Para facilitar a remoção do para-choque, levante ligeiramente a grade. Como você pode ver, o Calibra possui amortecedor de impacto também na dianteira. Para montar novamente, é só seguir a ordem inversa da desmontagem. Mas vamos aproveitar que o veículo está sem o para-choque para ver como devemos retirar o farol. É só soltar este parafuso na parte inferior e estes outros dois na parte superior. O farol é um conjunto óptico composto de diversos elementos. Aqui fica a lâmpada indicadora de direção. Aqui, através deste tampão, temos acesso ao farol baixo, farol de neblina e lanterna. Cuidado! Para remover a lâmpada da lanterna, aperte e gire no sentido anti-horário. E para remover as lâmpadas do farol baixo e de neblina, primeiro desencaixe as travas. Aqui, através deste outro tampão, você tem acesso ao farol alto. Para retirá-lo, aperte a trava e puxe o tampão para cima. Como este veículo em outros países utiliza volante do lado direito, os faróis possuem uma alavanca que altera o direcionamento do facho. No nosso caso, a alavanca deverá estar direcionada para a esquerda. Dê uma olhada aqui no capuz. A dobradiça está fixada por 3 parafusos na estrutura do paralama e 2 parafusos no capuz. A eficiência desse sistema tem sido comprovada através de testes de colisão, mantendo o capuz na sua posição. E por falar em colisão, se for necessário fazer as medições da carroçaria para reparos, utilize a ferramenta MKM642A. Os planos de medição você encontra em literatura técnica. A abertura da tampa traseira é facilitada por 2 amortecedores pneumáticos. Para remover a tampa, retire os pinos da dobradiça. Para ter acesso aos parafusos de fixação da dobradiça, desloque o forro do teto do veículo. Aqui no assoalho do porta-malas, você encontra a roda reserva, o macaco, a chave de roda e o triângulo de segurança. No lado esquerdo, fica um compartimento onde pode ser guardado um estojo de primeiros socorros ou outros utensílios. Estes trilhos no teto do veículo permitem a montagem de um bagageiro, que após instalado não interfere na operação do teto solar. Vamos dar agora uma olhada nas portas do Calibra. Elas não possuem moldura superior, ajustando-se com pretensão à estrutura do teto. Aqui temos 2 vidros, um móvel na janela e um fixo. O fixo serve de guia para o móvel. E aqui, junto ao teto e à coluna, temos uma guarnição de perfil especial. Vamos ver agora o procedimento correto para a desmontagem do painel da porta. Retire a moldura do puxador para ter acesso aos parafusos. Remova o parafuso abaixo do puxador. Remova os 2 parafusos superiores e um inferior no porta-mapa. Retire o plástico de proteção. Em seguida, desencaixe a maçaneta interna, empurrando-a para frente e então libere os liames. Remova a moldura, desligue o conector e retire os parafusos de fixação do retrovisor. Solte os parafusos do vidro fixo e retire a moldura de borracha e as pestanas. Preste bem atenção na hora de remover o vidro fixo. Puxe-o para cima até conseguir girá-lo para fora e continue a remoção. Para remover o vidro deslizante,
Movimente-o para cima com breves toques. Segure o vidro e retire os 2 parafusos do mancal dianteiro e remova-o. O mecanismo de levantamento do vidro do Calibra está fixado por rebites. Para sua remoção, utilize uma furadeira. Muito bem, preste atenção. Acompanhe conosco o procedimento para a montagem do painel da porta. Veja como é simples. Encaixe o vidro no mancal traseiro e monte os parafusos de fixação do mancal dianteiro. Com o vidro abaixado, instale o vidro fixo com cuidado e monte os parafusos. Feche a porta, verificando o alinhamento do vidro fixo e a pressão contra a borracha. Se necessário, ajuste a pressão através deste parafuso localizado na parte inferior do trilho. Para alinhar, desloque o vidro contra a borracha de modo que a mesma fique pressionada. Para ajustar o vidro deslizante, desloque-o contra o vidro fixo. Feche a porta e confira o alinhamento com a borracha de vedação. Depois, aperte os parafusos do mancal. Para regular a altura do vidro, utilize este parafuso. Afrouxe-o e desloque-o contra o batente, verificando se ele se alinhou perfeitamente. Se após a regulagem o sistema anti-esmagamento acionar sozinho, levante totalmente o vidro, inibindo o sistema anti-esmagamento, como você está vendo. Feito isso, mantenha o interruptor do levantador pressionado por 5 segundos. Ou, se preferir, faça pela fechadura da porta, na posição de levantamento do vidro, mantendo-o nesta posição também por 5 segundos. Depois de tudo isto, basta completar a montagem. O Calibra possui 2 pontos do lado esquerdo e 2 pontos do lado direito para instalar o macaco. Para ter acesso ao ponto de apoio, basta retirar a tampa plástica de proteção. Para apoiar o elevador, tome muito cuidado. Utilize somente os pontos de apoio indicados na apostila, pois senão você poderá danificar o assoalho do veículo. Os espelhos retrovisores externos possuem acionamento elétrico controlados por esses 2 interruptores aqui no descansa-braço. O superior seleciona o espelho e o inferior movimenta-o nos eixos horizontal e vertical. O teto solar está à altura de um veículo como o Calibra. Ele tem acionamento elétrico e é do tipo deslizante. Esse teto solar traz uma novidade. Durante a abertura, ele não se aloja na parte interna do veículo. Ele se movimenta para fora em ângulo com o teto. É através deste interruptor que se controla o teto solar. Vamos ver melhor como ele funciona. Com o teto solar fechado, pressione a parte dianteira do interruptor. O teto levantará sua parte traseira até chegar à posição de ventilação. Pressione o interruptor novamente. O teto é levemente acionado para trás. Mantendo a pressão sobre o interruptor, o teto se abrirá totalmente. Para fechar, pressione a parte de trás do interruptor. Esse sistema está protegido por um fusível. Caso ocorra algum problema elétrico, é só pegar esta chave que se encontra no porta-luvas, remover a tampa do forro e acionar o teto mecanicamente. Veja só aonde fica o número de identificação do veículo. Ele está estampado no assoalho, no lado direito, entre o banco do acompanhante e a porta dianteira direita. E para ter acesso ao módulo de controle, basta desmontar o porta-luvas. A sua desmontagem é bem semelhante ao do Vectra. Os bancos dianteiros do Calibra oferecem muito conforto ao motorista e ao acompanhante. Eles possuem regulagem longitudinal, inclinação do encosto e altura. Já o banco traseiro pode ser rebatido, aumentando a capacidade de carga do compartimento de bagagem. Veja só, pressione o botão trava e puxe o encosto para frente. Este é o painel dianteiro do Calibra. A visualização dos instrumentos é excelente e o acesso aos controles muito fácil. Neste painel são usados multiconectores que facilitam a remoção e instalação dos interruptores. Muito bem,
Chegou a hora que você estava esperando para provar que está por dentro da carroçaria do Calibra. Anote os testes e responda junto com os outros que estão no final da apostila e envie para a General Motors para receber o seu selo especial da instrução programada. Vamos lá! Qual é o tipo do sistema de injeção utilizado no Calibra? A. Motronic M2.0. B. Sistema carburado. C. MPFI Motronic M2.8. D. EFI. E. Nenhuma das alternativas anteriores. A condição tensor disparado pode ser identificada através de uma lingueta. A. Vermelha. B. Amarela. C. Azul. D. Verde. E. Nenhuma das alternativas anteriores. O farol baixo no Calibra é produzido por lâmpadas do tipo A. Super B. B. Halogênio. C. Biodo. D. Super TE. E. Nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim. Foi um prazer muito grande participar com vocês de mais uma instrução programada. Eu espero que este nosso estudo esteja sendo proveitoso para a sua evolução profissional. A gente se vê. Até mais.